Olá, meus nobres, queridos irmãos. Com muita alegria estamos aqui em mais um sábado de estudo do Livro dos Médiuns, do que nós estamos olhando a segunda parte dele, capítulo 24, que é onde fala sobre a identificação dos bons e dos maus espíritos. Eu não gosto muito dessa terminologia usada, porque, nossa, o que classifica algo bom de algo mal ou ruim, né? Porque nem todo mundo, nós aqui somos bons e nem todo e maus. Se a gente tem um equilíbrio na balança, que é aí que entra o nosso livre-arbítrio. Mas bem, são terminologias muito bem trazidas pelos espíritos, a Kardec, então a gente respeita. Mas leva em consideração o período que foi escrito, né? Que era assim. Mas hoje estamos, Robson e eu, de novo aqui para discutirmos, para tentar contribuir com vocês todos sobre essa obra tão importante para nós médiuns, para nós em desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidá-los a uma prece, que a gente possa elevar o nosso pensamento ao alto, rogar a Deus tudo aquilo que a gente gostaria mesmo de receber. Que Ele nos desse um amparo, que Ele nos desse a inspiração, que Ele nos desse a condição do trabalho, a resposta para as nossas dívidas, para os nossos medos, para as nossas inseguranças. Ou seja, pedir mesmo, né? Estamos agora no momento de pedir. Vamos pedir ao Criador que Ele nos dê as condições que nós, nesse momento, julgamos necessárias, levando em consideração que o recebimento é merecimento. Então, assim, a gente vai se dando conta também do quanto a gente tem que produzir para gerar merecimentos. Então, tudo vem. Onde dois ou mais estiverem, ali Jesus estaria. Então, nesse momento, seremos muitos. Relaxe o corpo, respire profundamente. Senhor, agradecido sou por este momento tão especial, aonde podemos nos reunir em Teu nome, para aprender, para estudar e para conviver na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos bons espíritos que nos inspiram todos os instantes ao caminho da renovação, da paz e da felicidade. Obrigado, Senhor, pela presença de Jesus, dos benfeitores do amor, dos seres ascensos de luz. E rogamos a Ti que atenda os nossos pedidos, atenda as nossas rogativas e derrama sobre nós neste momento a luz da Tua presença, que ilumina, que protege e que abençoa. Mostra-nos, Senhor, o caminho seguro para este caminhar tão importante e necessário, porque sabemos que ao Teu lado, dificuldade alguma enfrentaremos. Por isso, ilumina o nosso lar, ilumina a nossa vida e ilumina todos os lugares por onde passarmos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado pela prece, Jordelei. Sempre uma conexão diferente todas as vezes. E enquanto você falava, né, sobre a necessidade de prece, me veio uma imagem na cabeça que é assim: a luz que desce do alto é igual ao sol. O sol, ele está lá e ele brilha e ele derrama a luz dele em cima de todos, né? E só que às vezes as pessoas estão com os olhos bem fechados ou as pessoas estão fugindo para uma caverna bem escura. E elas às vezes se isolam, né, dessa influência por algum motivo interno. Então, às vezes, a luz ela não consegue brilhar para essa pessoa porque ela se fecha, né? E uma das outras coisas é, ao mesmo tempo que o sol brilha e essa luz espiritual desce sobre nós todos, existe também esse ensinamento que nós somos luz, né? Então, à medida que a gente faz brilhar a luz dentro da gente, e não quer dizer que a gente já se tornou perfeito, nem que a gente é melhor que os outros, mas só porque a gente já achou esse estalinho, né? Essa faísca dentro da gente que deu uma acendida na nossa lâmpada. E aí,
nós vamos também ser essa fonte de luz, né? Se a gente imagina, por exemplo, luz com outra palavra, por exemplo, amor, né? Então dentro de nós existe uma fonte de amor que é capaz de abarcar o outro, né? De abraçar o outro, da gente chegar perto do outro e dizer assim, poxa, eu te quero bem, eu quero que você seja feliz, eu quero que dê tudo certo para você, né? Que é uma das faces do amor, assim. E aí quando a gente tem a fonte dentro da gente, ela já está aqui, né? Não precisa da gente se angustiar querendo que venha de fora, né? Então isso me veio, que eu estou entendendo também que existem pessoas que precisam ouvir isso, e aí deu vontade de falar. Exatamente. É, nós todos estamos nesse caminho, né, de acender essa nossa Estamos. lâmpada e entender que para a gente receber amor, o caminho é ama primeiro, né? À medida que você distribui, vai voltar para você. Não precisa você se preocupar. Muito bem. Então nós estamos na segunda parte, né, do livro dos Médiuns, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. O item 267 é como se fosse um resumo da primeira metade do capítulo. E ele fez esse resumo em 26 itens. Nós vamos ler os 13 primeiros e deixar os outros 13 para estudar no próximo vídeo. Então, Kardec diz assim: pode-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos seguintes princípios. Primeiro, não há outro critério para avaliar o valor dos espíritos senão o bom senso. Qualquer outra fórmula dada a esse respeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar dos espíritos superiores. Segundo, julgam-se os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. Terceiro, admitido que os bons espíritos dizem e fazem apenas o bem, tudo que é mal não pode vir de um bom espírito. Quarto, os espíritos superiores sempre têm uma linguagem digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Nunca se vangloriam, nunca fazem ostentação de seu saber, nem de sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares sempre tem algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, charlatanice, rancor é um indício característico de inferioridade ou de fraude, se o espírito se apresenta sob um nome respeitado e venerado. Quinto, não se deve julgar os espíritos pelo lado material e pela correção do seu estilo, mas, ao sondar o sentimento íntimo, deve-se analisar suas palavras, pesá-las fria e maduramente sem prevenção. Todo desvio de lógica, razão e sabedoria não deixa dúvida sobre sua origem, qualquer que seja o nome do espírito. Veja a questão 224. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não pela forma, pelo menos pelo conteúdo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as circunstâncias, as necessidades e as facilidades de se comunicar, mas não são contraditórios. Se duas comunicações com o mesmo nome estão em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa, isto é, falsa, e a verdadeira será a que em nada desmente o caráter conhecido da pessoa. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por Vicente de Paulo, na qual uma prega a união e a caridade e a outra tende a semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. Sétimo, os bons espíritos dizem apenas o que sabem. Calam-se ou confessam sua ignorância quando não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se importar com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choca o bom senso demonstra fraude, se o espírito se diz um espírito esclarecido. Oitavo, reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e preveem fatos materiais que não nos é dado conhecer. Os bons espíritos podem nos fazer pressentir coisas futuras quando esse conhecimento pode ser útil, mas nunca determinam as datas. Todo anúncio de um acontecimento dessa natureza é indício de mistificação.
Nono, os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade, sem ser cansativo. Seu estilo é objetivo, sem excluir a beleza das ideias e das expressões. Claro, inteligível para todos e não exige esforço para ser compreendido. Possuem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque dão a cada palavra o seu exato sentido. Os espíritos inferiores ou falsos sábios escondem sob a presunção e a ênfase o vazio de seus pensamentos. Sua linguagem é muitas vezes pretensiosa, ridícula ou obscura, por querer parecer profunda. Décimo, os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, eles aconselham, e se não são ouvidos, se retiram. Os maus são impetuosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem em qualquer circunstância. Todo espírito que se impõe traz sua origem. Eles são exclusivistas e absolutos em suas opiniões e pretendem ser os únicos a ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e não fazem apelo à razão, pois sabem que a razão iria desmascará-los. 11. Os bons espíritos não lisonjeiam. Aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reserva. Os maus fazem exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, ainda que falem da humildade e procurem exaltar a importância pessoal daqueles que desejam dominar. 12. Os espíritos superiores estão em todas as coisas acima das puerilidades da forma. Somente os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de mistificação e enganação da parte de um espírito que toma um nome importante. 13. É preciso desconfiar dos nomes pomposos, esquisitos e ridículos que tomam alguns espíritos que querem impor a credulidade. Seria um grande absurdo levar esses nomes a sério. Muito bem, essa foi a primeira metade do item 267. Vamos guardar os próximos para a segunda metade, para o próximo Eu vídeo. gostaria de trazer um rodapé aqui. Vamos lá. No item 8, né? Kardec, todo anúncio de acontecimentos para uma época certa é indício de mistificação. Ah, Na semana passada, nós falamos, inclusive, sobre a identificação dos espíritos, e eu citei essa questão das datas apocalípticas e todas. E veja que nesse item aqui, Kardec é muito claro, porque ele termina o item 8 dizendo: todo anúncio de acontecimentos para uma época certa é indício de mistificação. Aí ele bota uma nota de rodapé que diz o seguinte: as predições apocalípticas com datas certas de acontecimentos próximos têm sido feitas por espíritos pseudo-sábios nestes últimos anos. A linguagem dessas previsões seria suficiente para mostrar a falsidade das comunicações. Muitas outras ainda serão feitas, pois há sempre quem as aceita. O estudo atento deste resumo prevenirá as pessoas prudentes contra esses embustes, hoje tão numerosos e que, pelo seu ridículo, afastam muita gente das luzes da doutrina. Né? Então, agora nós temos as nossas ideias bastante fortalecidas pelos conceitos de Kardec. Uma das coisas que tem me preocupado muito com essa questão, Robson, é que a mistificação nesses pontos, elas têm se dado de... Deixa eu usar as palavras certas para não... Ou seja, eles resolveram vir com tudo. Resolveram realmente tirar as travas do Frear o motor porco. e pisar no acelerador com todos os cavalos de potência. Por quê? Vem falar de datas, vem falar de catástrofes e vem com nomes pomposos. Estão vindo Jesus, Maria, santo isso, santo aquilo. Eles estão vindo com nomes muito grandes.
falar de catástrofes. Agora, por exemplo, existe uma Nossa Senhora que tem se manifestado, me falta o nome agora dela, mas é aqui no Brasil que ela está se manifestando e só fala de catástrofes, só fala das catástrofes. E a quantidade de fiéis que estão seguindo é incrível. Maria, que após a morte de Jesus, se dedicou única e exclusivamente a conversar com aqueles que sofriam, né? Apaziguar os sentimentos, acalmar os corações, que no momento do seu desencarne também vai em direção às arenas para fazer os resgates espirituais dos cristãos os cristãos que estavam sendo mortos nas arenas por animais. Veja a trajetória deste ser para vir agora falar que todo mundo vai se ferrar. Não é compatível com o trabalho dela. Eu acho que Kardec, quando fala assim, né, nos últimos anos estão prevendo o apocalipse. Ele escreveu isso em 1870, 1800 e alguma coisa, né? Quer dizer, lá naquela época já tinha isso. Mas parece que ele escreveu isso em 2022, né? Que ele poderia escrever agora, assim, nós, nos últimos anos, teve um monte de gente prevendo o fim do mundo. Mas eu acredito que tem um lado que é verdade que o mundo está acabando no sentido dessas zonas muito densas, né? Porque o que a gente percebe em termos das tradições espirituais mesmo, é que à medida que a matéria vai subindo um degrau, né? Eu até prefiro às vezes pensar assim: o alto está descendo um degrau e aqui ficou sendo o nível do mar, né? Só que o nível do mar agora é muito mais elevado, muito mais refeito. As zonas mais densas elas vão sendo despovoadas, porque ali não existe mais razão de ser, né? Então, para essa zona muito densa, é um apocalipse. Ela está sendo desmontada, né? Ela está sendo não é destruída no sentido que eles estão levando, né? Mas é como se fosse assim, está acabando. Mas é um acabando como se fosse assim, sabe quando é final de festa? Acabou a festa, acabou a música, acabou a comida, todo mundo está indo embora, aquele lugar fica vazio. Não é como se eu fosse lá e destruísse o lugar no sentido literal, né? Mas perdeu o interesse por aquele lugar não tem mais razão de ser. E eles falam muito, né, que agora é como se fossem assim mesmo, grupos e grupos grandes de espíritos elevados que estão se dedicando para melhorar a paisagem do nosso mundo material. O que vai acontecer com essas pessoas que querem manter a, as densidades, eu vou chamar assim, né, para não falar outros nomes. Então, as pessoas estão querendo manter as densidades, vão ficar sem lugar. Então, para elas, isso realmente vai ser uma catástrofe, né? Realmente vai acabar o lugar delas. E ótimo, né? Isso é a lei da evolução, e essas pessoas vão se afinar em outros lugares e seguir o curso delas e vão aprender também lá, né? Nesse outro local que elas estão afinadas. E uma hora talvez voltem para cá, outra hora talvez não, né? Talvez a gente vá para lá daqui a pouco para tentar ajudar lá. Mas essa lei da colaboração e essa coisa da, da simplicidade que ele fala aqui. Os espíritos do alto não veem a catástrofe como essa coisa catastrófica, eles veem como uma coisa simples, né? É simplesmente a gente está evoluindo e está acontecendo isso. E eu fico pensando até um outro sentido meio psicológico, né? Por que que as pessoas têm tanto interesse em saber uma data, né? É o que é para comprar passagem para o outro orbe de uma vez, né? É assim, levanta cada dia e faz o melhor, né? Então hoje é dia 2 de setembro de 2022, né? Nós estamos gravando dia 2 de setembro, esse vídeo vai daqui a pouco para o ar. Então, dia 2 de setembro eu tenho que fazer o meu melhor. Amanhã, dia 3, não sei se tem uma catástrofe prevista para amanhã, mas eu vou acordar de manhã e fazer o meu melhor, né? E tem a historinha, né, do São Francisco, que é muito já conhecida, porque saiu no livro do De Luca, e eu vejo muitos palestrantes espíritas contando, mas tem a ver com essa questão do último dia, né?
que Francisco de Assis já estava velhinho. Eu já contei essa história no canal aqui, mas vou contar de novo. Francisco de Assis já estava velhinho, assim, mais debilitado, e estava lá trabalhando na hortinha dele, porque nessa época ele não tinha forças para viajar mais, né? E aí um frei mais jovem, muito forte fisicamente, né, virou para ele e perguntou assim: Nossa, Pai Francisco, se o senhor soubesse que hoje era o seu último dia na Terra, qual que ia ser a sua atividade hoje? O que que você ia fazer? Ele falou assim: Meu filho, eu ia fazer isso aqui. Eu ia cuidar do meu jardim, continuar fazendo as coisas que eu faço para Jesus, com a consciência tranquila. Eu já faço o que eu quero fazer. Eu já faço o que eu quero fazer, não preciso saber qual dia vai ser o último, né? Ah, São Francisco. Ah, São Francisco. É muito interessante quando a gente olha com esse olhar as coisas, Robson, porque quando a espiritualidade nos mostra o processo da iluminação nas zonas densas, né? Veja que eu tenho tentado não falar mais a terminologia umbral, porque eu não quero mistificar e transformar ele no inferno, por mais que já tenha tomado essa característica. Mas nas zonas densas, quando a gente vai em resgate lá, existiam lugares onde os charcos eram muito densos, onde as árvores eram secas e sem vida alguma, assim, era só aquele tronco seco, retorcido. Os vales, as montanhas, eram um breu absoluto, a gente sabe? Era só com a luz trazida pelas caravanas que tu enxergava a silhueta das montanhas, dos montes. Hoje, quando se vai nesses lugares, é como se estivesse clareando o dia. O céu já não é mais todo escuro. Ele já tem uma luz muito pequena, assim, que já mostra a silhueta dos morros, sabe? As árvores começam a ter os primeiros indícios de que vai brotar alguma coisa. Os riachos não são mais tão fétidos como eram antes. Ou seja, a transformação ela está se dando de uma forma tão pequena, mas tão intensa, porque a espiritualidade está cuidando para não ferir aqueles que moram ali, aqueles que habitam ali. Então as transformações são muito lentas para que eles não tomem um susto e não fiquem acuados. Então quando eles se dão conta, eles já estão vivendo na luz. Já estão amparados por flores, por gramas, por paisagens lindas, porque não há nada mais lindo do que o amanhecer de um dia. E eu muito presenciei eles quando viajava, e eu acho uma das visões mais lindas. E é isso que o universo tem dado a essas zonas densas. Essa transformação gradual que, quando se dá conta, já aconteceu. Eu nunca esqueço, nas primeiras vezes que a gente fazia cirurgia com o Lázaro, ele sempre recomendava para as pessoas assim: não se preocupe, a sua dor vai passar. Mas vai ser tão sutil que vai chegar um momento em que você só vai lembrar que você não sente mais dor, mas que tu não sabe, tu não vai saber quando terminou a dor. Ele sempre falava isso antes das cirurgias espirituais, mostrando essa curva que tem da cura, que a gente não sabe onde começa e onde termina. E é assim que a espiritualidade tem feito com nós. Acho que precisamos encerrar por aqui. Obrigado uma vez mais a todos vocês por terem estado aqui. E tenham um sábado lindo e abençoado, um domingo e uma semana ainda mais especial. Nos vemos a semana que vem com a continuação desta gravação. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.